Fala galera, beleza? Carlos Souza aqui trazendo mais um vídeo aí pra vocês e hoje o assunto é Berserk, um dos meus mangás favoritos aí, seinen. E no capítulo 362 teve muita revelação, eu vou trazer tudo pra vocês aqui. Mas antes de começar, dá aquela curtida massa aí, certo? Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos para o review. No final do capítulo anterior, o 361, a gente tinha visto o ferreiro que fez a armadura de Guts, o Haná. Ele deu uma pancada ali na armadura no final do capítulo para poder ativar o poder dela e aí começar, vamos dizer assim, um certo experimento. Nesse capítulo, o 362, a gente confere a continuação daquela cena, ainda bem, não mudou para outro núcleo, né, que eu queria muito saber o que ia acontecer. E a gente vê ali o Haná ativando o poder da armadura de Guts, né? Guts começa a ficar berserk, literalmente, né? Bem descontroladão lá. Então, para poder não ter problema, o Haná, ele usa umas correntes mágicas, lá, ele dá até outra pancada lá em algum lugar para poder ativar essas correntes que prende o Guts e tal. E aí ele fica bem seguro ali. E depois ele fala para Guts que vai ativar umas memórias de sangue que estão ali encravadas na armadura e que fez com que o usuário anterior dessa armadura fosse consumido pela Berserk, né? Então a partir daí a gente começa a ver as memórias do ponto de vista do antigo portador da armadura. É uma memória provavelmente bem antiga e o Guts está presenciando tudo aquilo também. A gente vê de cara logo o que? Um eclipse. Caramba, velho, eclipse. Quando tem eclipse em Berserk, meu irmão, o negócio é brabo. A gente vê ali na próxima cena o que aparentemente é um banquete semelhante ao que aconteceu no de Guts, o eclipse, né? Tem vários detalhes ali. A gente também tem um painel onde mostra uma cena assim de muita violência. O que dá para entender que rolou um embate muito violento ali entre várias criaturas, onde a gente vê ali uns traços que dá para indicar que teve uma briga bem sangrenta mesmo. No próximo painel é mostrado os 5 membros do que tudo indica que é o Mão de Deus, né? Mas tem uma diferença ali, na verdade não, uma não, 4, tem 4 diferenças. 4 membros são novos, 4 membros que a gente nunca tinha visto, então é revelado aí que o Mão de Deus nem sempre foi aquela formação, existiu outra formação há muito tempo, e o único membro que permaneceu igual é o Void, certo? Que a gente vê ali no centro. Uma coisa já que me chamou a atenção de cara, aquela moça lá que parece a Malévola. O Miura deve ter utilizado a Malévola ali como referência, porque parece demais a gente ver de cara ali pelos chifres, formato do rosto branco e tal. Tem um outro cara na ponta de lá também que parece um tritão, assim, o cara todo imponente, a barba e tudo, aqueles tentáculos ali pelo lugar todo. Tem um outro mais bizarro, que é tipo uma cabeça assim de leão, e tem um último lá que eu não sei nem como descrever. É aquilo ali que vocês estão vendo, me ajudem porque eu não faço ideia do que é aquilo. É muito bizarro, mas isso aí já é característica do Miura, então quem lê Berserk já está acostumado com isso, normal. Eles não estão em cima de uma mão, certo? Dedos ali, eles estão em cima de o que aparentemente é um amontoado ali de tentáculos e tal, uma coisa bem esquisita mesmo. Na verdade, aqui na frente também ali a gente consegue ver nos detalhes um monte de tentáculo, coisa do Miura, né? Aquela parada bem bizarra mesmo. E lá no fundo tem um buraco enorme, bem destacado. Esse buraco é interessante a gente ficar de olho, porque eu acredito que ele tem alguma relação com aquele lance do abismo, que é muito falado no mangá Berserk. A gente já viu falar sobre essa coisa de abismo, a vontade do abismo várias vezes. E outra coisa que é legal a gente lembrar também, não sei se vocês estão lembrados, é que existe um capítulo em Berserk que também é conhecido como capítulo proibido. Por quê? Porque nesse capítulo Miura soltou muita informação que ele meio que se arrependeu, ele não queria soltar tanta informação, ele não achava que era o momento, onde nesse capítulo é revelado pra gente a ideia do mal, mostrado aquele lance relacionado lá ao abismo. Então eu acredito que ele colocou todo aquele destaque ali no buraco para poder a gente já fazer uma associação com essa questão do abismo, que é um elemento importantíssimo ali na história de Berserk. Então lembrar disso. As memórias que Guts está passando ali são tão intensas, ele está sofrendo tanto que chega um momento que ele acaba quebrando uma das correntes ali. E o próprio Haná, o Anão Ferreiro, ele fica surpreso, cara. Ele ainda fala, cara, que força. E aí na hora que Guts está perto de atacar ele, aí ele é tomado mais uma vez por uma memória onde ele está com uma mulher nos braços, né? Uma mulher muito bonita, com uns adornos também. Esses adornos me chamaram a atenção. Essa mulher, ela tá nos braços dele, provavelmente ali nos últimos momentos. A gente vê de cara que ela tem uma marca, a marca do sacrifício ali, certo? E nos adornos a gente vê uma aqui que é semelhante a uma sereia, né? Tem também umas asas, e ela acaba desfalecendo, né? Morrendo nos braços dele. Provavelmente era uma pessoa muito querida para ele, certo? Para esse cara aí que tá usando a armadura. E ali no fundo a gente ainda consegue ver uma área enorme tomada ali pela marca do sacrifício. Será que esse local não era o reino do Geyserik,
aquele rei que era o Rei Caveira, que tem naquelas histórias ali, a gente tem umas pistas no mangá de Berserk falando sobre esse rei que existiu há 1000 anos atrás, se eu não me engano, que conquistou o mundo e foi responsável por fundar o reino de Midgard. Aquela teoria que já circulava há muito tempo pela internet de que o Rei Geyser, que na verdade é o Skull Knight, né, depois de ter usado a armadura de Berserk e de ser tomado por essa armadura. Então essa teoria aí pra mim já está confirmada que realmente o Skull Knight era esse rei. E todo aquele eclipse que a gente vê ali no mangá aconteceu no passado, há 1000 anos atrás, e o Rei Geyser que estava participando de tudo aquilo, e naquele final ele acabou se tornando o Skull Knight. E no final ali do capítulo a gente vê Shirk, né, ajudando o Guts a voltar a si, onde ela chega por trás dele ali, consegue tirar o capacete, e aí ele volta. Pra logo em seguida a gente vê o Skull Knight chegando pro Guts e falando aquela frase, né? O que você presenciou é o fim de um rei tolo e o início de um homem morto perseguindo uma noite sem fim. Tá falando dele mesmo, né? Ou seja, é o final do Rei Geyserik e o início do Skull Knight, até o que a gente conhece hoje. Esse capítulo, então, ele teve umas revelações bem interessantes. A gente acaba descobrindo que o Geyserik, na verdade, é o Skull Knight. Tem um momento num capítulo onde é falado sobre esse Rei Geyserik, que existiu há 1000 anos, que foi um conquistador. Ele utilizou a armadura de Berserk e ele sofreu com um eclipse da mesma forma que o Guts, então é meio que aquela história que se repete, né? Guts é a repetição de algo que aconteceu com o Geyserik no passado. Isso também é muito interessante, né? Porque eles meio que estão interligados, e o Skull Knight sempre deu pistas, né, das conversas que ele tinha com o Guts, de que ele não só presenciou aquilo, mas ele fez parte daquilo. E a gente acaba descobrindo também que existem outros membros do Mão de Deus, partindo do princípio de que tudo aquilo aconteceu há 1000 anos, porque foi aquele período que Geyserik era vivo e que governou o mundo. Então isso significa o quê? Que a cada 1000 anos os membros de da Mão de Deus eles são trocados, acontece uma troca? Ou será que Geyserik ele conseguiu de alguma forma derrotar 4 Mãos de Deus? Isso eu acho improvável, porque o Mão de Deus a gente já deu para perceber que são muito poderosos, a não ser que Geyserik tenha tido a ajuda de alguém naquela época, que a gente pode ver cá na frente no mangá, mas eu acho essa possibilidade muito remota. Talvez por alguma razão exista essa necessidade da troca de membros da Mão de Deus. Eu acredito que aquele foi o primeiro eclipse que aconteceu, e ali é que foi o surgimento do Void junto com os outros membros do Mão de Deus. A gente tem que lembrar de uma coisa muito importante aqui. No período de Geyserik, existe aquela lenda do Rei Geyserik, que ele prendeu um sábio na Torre da Convicção, e que esse sábio ele pediu para ver anjos, e que de certa forma ele acabou vendo anjos, mas que na verdade, se a gente trouxer para o contexto de Berserk, esses anjos provavelmente são 4 membros da Mão de Deus. Nesse momento, acabou ocorrendo um eclipse, foi o primeiro eclipse que foi no reino do Rei Geyserik, e esse outro sábio acabou se tornando o Void. Então esses foram os primeiros membros da Mão de Deus, e aconteceu aquela tragédia toda, a primeira tragédia há 1000 anos atrás, que vem se repetindo aí. E o que a gente falta descobrir é como ocorre essa troca dos membros da Mão de Deus, ou por que ocorre. Então assim, foi um capítulo muito revelador, certo? Mas ao mesmo tempo deixaram essas perguntas. Então essa aqui foi a minha review do capítulo 362 de Berserk. Espero que vocês tenham gostado, certo? E claro, se inscreve aí, tá? Deixa aquele comentário, dá aquela curtida se você gostou. Se você não gostou, tá tudo certo também, certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.